Nunca houve um líder que matou tanto o seu próprio povo. Então, como eu disse antes, foram mais de 2 milhões de pessoas. Mas ainda assim existem Que mais de 3 milhões de minas espalhadas pelo Camboja. E ele faz. Essa aqui é uma das principais ruas aqui de Siem Reap. E é um Oi, gente! Fala, galera. No vídeo de hoje a gente vai mostrar tudo o que você tem para fazer aqui em Siem Reap, além do templo Angkor Wat. Nossa primeira parada é o Landmine Museum. É um museu que vai contar um pouquinho da história das minas terrestres, que ainda existem muitas aqui no Camboja. E aí a gente vai também falar um pouquinho sobre a história do Camboja, principalmente a história de guerras que esse país enfrentou. Bom, esse museu ele fica um pouquinho mais afastado da cidade. O ingresso é US$ 6 por pessoa e tem a possibilidade de pagar no cartão. Então é bem tranquilo para pagar o ingresso aqui. São 25 quilômetros, né? 25, 28 quilômetros para vir até aqui. A gente optou de vir de motinho. E a gente conseguiu alugar por US$ 10, mas abastecemos também $4. Eu acho que valeu a pena, porque a gente ouviu relatos que se a gente viesse de tuk-tuk, seria em torno de $20, o passeio todo, né? Então acho que compensou bastante e a estrada aqui é até relativamente boa até chegar aqui. Bom, primeiro de tudo, o Camboja ele tem um histórico muito grande de guerras, isso em toda a sua história. E mais recente, no século XX, esse país aqui ele sofreu muito com alguns episódios de guerra, guerras civis, e também foram impactados pela guerra do Vietnã com os Estados Unidos. Então, ao decorrer aqui da nossa visita no museu, a gente vai explicar um pouquinho melhor esses episódios para vocês entenderem até mesmo o porquê e quanto ainda tem de minas terrestres ativas aqui no Camboja. O começo dessa história trágica do Camboja começa na Guerra do Vietnã, como eu mencionei. Então a gente está falando aí da década de 60, 70, e o principal motivo assim do envolvimento do Camboja nessa guerra é porque o Vietnã utilizou o Camboja como rota de suprimentos. Então o país foi utilizado para essa rota e, consequentemente, o país estava envolvido com a guerra, mesmo que indiretamente. E aí os Estados Unidos eles bombardearam muito aqui o Camboja para justamente bloquear esse acesso de suprimentos para o Vietnã. E hoje ainda a gente enxerga o reflexo disso. Ainda existem milhares de bombas aqui no Camboja. Bom, primeiro que a gente tem que entender é o momento que o mundo estava passando. Então era um momento de Guerra Fria. Então existia uma rivalidade muito grande de um modelo capitalista e um modelo comunista, socialista. Isso no mundo inteiro, né? E não foi diferente no Camboja. Na época existiam grupos, pessoas que eram mais a favor do comunismo e outros que eram mais do capitalismo, algo mais voltado para os Estados Unidos. E o rei, na época que ele governou de 1960 a 70, ele tinha uma vertente comunista, mas porém ele nunca externou isso, né? Mas com o passar do tempo, no final do seu reinado, ele já estava com os ideais um pouco mais aflorados, digamos assim, e teve um momento que ele foi para a China comunista, inclusive para entender um pouco melhor como que funcionava lá e tal. E aí foi nesse momento que os Estados Unidos apoiou um general para dar um golpe de Estado. Então eles colocaram no poder alguém que eles confiavam, alguém que era conservador e que protegia os ideais capitalistas dos Estados Unidos. Então aí já começou um golpe de Estado que culminou no início de um grupo chamado Khmer Vermelho. Esse grupo ele tem ideais comunistas, um comunismo agrário, que eles chamam, e a princípio eles tinham a ideia de combater
o golpe de Estado que foi realizado, foi inclusive financiado, digamos assim, pelos Estados Unidos, com a ideia de voltar, retornar o poder para o rei. Só que esse grupo ele tinha outras intenções. O grupo Khmer Vermelho conseguiu assumir o poder. Eles tiveram um apoio popular, principalmente pelo momento que estava vivendo o Camboja, né, de muitos bombardeios dos Estados Unidos. Então, os ideais comunistas deles acabaram sendo adeptos, né, por todos os cidadãos assim do Camboja, pelo menos pela maioria. E, e eles são comandados por um cara chamado Pol Pot. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, o quão sanguinário foi esse comando dele do Camboja, que durou aproximadamente 5 anos. Bom, e referente às minas terrestres, esse grupo que eu mencionei do Khmer Vermelho utilizava muito esse método como proteção da fronteira do Camboja e também contra inimigos internos ou externos também. Então, eles chegaram a colocar milhões e milhões de minas terrestres no país todo. E é um reflexo que a gente vê até hoje. Hoje ainda tem milhões de minas terrestres e o cambodjano ainda sofre esses efeitos. Existem muitos casos de acidentes até hoje dessas minas terrestres. E aqui a gente consegue ver alguns tipos dessas minas, né? Pelo que a gente leu ali, aqui estão dois tipos de mina. A mina AP, que é a mina para pessoas, em tese, então são minas menores, que elas são ativadas a partir de 5 quilos. Então é aquela mina que você pisa e ela já explode, né? Ela não tem uma contagem regressiva, não é uma bomba, nada disso. Pisou, explodiu. E aí isso cortava as pernas das pessoas, né? Então às vezes se pegava algum fragmento no olho, a pessoa ficava cega, às vezes matava a pessoa, dependendo da intensidade ali. E elas são umas minas menorzinhas. E existem as minas AT, que é antitanques, né? Que são essas minas maiores, que elas são de metal. E aí para ativar elas era a partir de 5 a 1.000 quilos, de 500 a 1.000 quilos, né? Então quando passasse um caminhão-tanque ali, um carro por cima, aí sim ela explodia. Então ela tinha uma potência muito maior de explosão. Nesse museu aqui, ele também mostra um pouquinho das ações que é feita até hoje para desativação dessas minas, né? Então, quais minas estão sendo desativadas, quais são as outras ações que eles fazem para conscientização e educação das pessoas que moram perto dessas minas. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês alguma dessas ações que eles mostram aqui pra gente. Uma dessas ações chama Apopo. Eles usam esses bichinhos, parecem um sarauê, eles são treinados para identificar onde tem as minas, né? Então, pelo cheiro, eles conseguem identificar onde tem as minas e sinalizar para as pessoas irem lá e fazer a desativação da mina. Então, é bem legal, eles não acabam não se machucando, porque eles são treinados para descobrir onde tem com distância segura. E é bem interessante, né? Um jeito interessante que eles fazem para ajudar. Eles têm outras organizações aqui que ajudam, né, nesse processo de desativação e conhecimento sobre a mina e também até para as pessoas, né? Então eles precisam educar os moradores dessas áreas para eles conseguirem identificar, para eles saberem qual a distância que eles têm que se manter, quem eles deveriam chamar para tentar, para fazer essa desativação, né? E tentar evitar ao máximo ali mortes sobre essas bombas. Aqui, ó, tem uma tabelinha até de julho de 2025 que eles mostram quantas bombas pessoais, né, de pessoas eles encontraram, qual que é o metro quadrado ali que eles limparam, né? Então, aonde eles fizeram educacionais com pessoas, que é esse MRE, então é bem interessante de ver tudo isso aqui. Então, depois desse período da Guerra do Vietnã, o Camboja passou por um momento de estabilidade política enorme. E com a chegada do Khmer Vermelho, o país passou pela maior tragédia da sua história. Mais de 2 milhões de pessoas morreram, e isso na época equivalia a 25% da população. Então foi algo realmente muito impactante, e eu vou explicar um pouquinho melhor da história do Khmer Vermelho e seu líder quando a gente estiver lá no Museu Nacional. Essa parte aqui ó, também mostra todos os armamentos, né, e um pouco ali das roupas que as pessoas usavam, né, durante essas guerras. Então isso aqui tudo foi achado nesse processo de desativação das minas. Esse museu que a gente visitou, ele foi criado pelo Akira.
O Akira é um cambojano que nasceu na década de 70. Ele ficou órfão por conta do governo do Khmer Vermelho, então o Khmer matou os pais dele. E ele foi criado já desde pequeno dentro do Khmer Vermelho. Então, com 10 anos, ele já recebeu a primeira arma dele, ele já estava participando ativamente no exército. E ele diz que ele mesmo implantou muitas minas pelo Camboja, milhares e milhares de minas, ele implantou pelo Camboja. E ele ficou nesse Khmer Vermelho até 1987, que foi quando ele saiu desse grupo, né, e foi para o exército do Vietnã. E após isso, lá para 1993, ele retorna para o Camboja, agora com esse propósito de desativar essas minas, né? Então ele mesmo já disse que ele desativou mais de 50 mil minas pelo Camboja como um todo, né? Então no começo ele fazia todo esse trabalho sozinho, mas hoje ele já tem uma parte de uma organização, tem apoiado pelo governo do Camboja, e então tem um grupo maior que faz essa ajuda, mas ainda assim existem mais de 3 milhões de minas espalhadas pelo Camboja, e ele faz todo esse processo de conscientização e ajuda, e é por isso que ele criou esse museu com todas as coisas que ele encontrou e que ele foi desativando durante esse período da vida dele. Agora a gente está no Angkor Museum, que é um museu, né, dedicado principalmente a explicar um pouco da história do templo que a gente já mostrou no vídeo. Então assiste o vídeo anterior se você ainda não assistiu. Mas aqui também fala um pouco sobre o início da civilização Khmer. E aí a gente vai mostrar agora para vocês. Esse museu, o Angkor Museum, ele conta mais a história, né, da ascensão do Camboja como país, desde as suas primeiras civilizações, né, até o seu período de ouro, que é o período da civilização Khmer, que durou do século IX ao século XV. Então essa foi a melhor época do Camboja, assim, né, como um reinado. E aí, linkando, né, com o que a gente estava explicando no Museu de Minas Terrestres, o grupo Khmer Vermelho utilizou desse nome, né, Khmer, para tentar buscar essa ideia de uma civilização de ouro ou de tempos melhores. Então, se você quiser descobrir mais sobre a história antiga, né, do Camboja, nesse período da civilização Khmer, assiste o nosso vídeo que a gente fez lá no templo Angkor Wat, que lá a gente contou um pouquinho dessa questão da religião, do templo e da civilização. Então, só reforçando a questão dos Khmer Vermelho, né? Aquele grupo que ficou no poder de 75 a 79. Esse foi o período mais triste da história do Camboja. É um grupo comunista agrário liderado por Pol Pot. Uma curiosidade legal é que esse Pol Pot, na verdade, ele é filho de um fazendeiro rico do Camboja. Inclusive, teve um período que ele estudou na França. E foi lá que ele entendeu um pouquinho melhor do comunismo, foi ali que ele começou a criar raízes comunistas, né? Então ele trouxe isso para o país dele, para o Camboja, quando ele voltou. E ele começou esse grupo do zero e se envolveu também em política no país. Então ele se transformou num líder comunista, do Partido Comunista aqui do Camboja. Começou a ganhar influência, o grupo começou a crescer. E por causa de toda essa questão da guerra do Vietnã, do envolvimento dos Estados Unidos, no Camboja também, com os bombardeamentos, enfim, ele ganhou muito apoio popular e ele tomou o poder. E aí, durante esses 4 anos, ele tentou implementar o que ele queria do comunismo agrário, só que sem conhecimento, sem fundamento algum. E claro que as coisas deram muito errado, ele era extremamente autoritário, nunca houve um líder que matou tanto o seu próprio povo. Então, como eu disse antes, foram mais de 2 milhões de pessoas que morreram executadas por doença, por fome, pelo trabalho escravo que tinham aqui na época. Então, até pelo padrão da pessoa, né? Ele fala na história que se você era professor, se você usava óculos, você já era considerado uma pessoa culta e eles te matavam por isso. Então, assim, médicos morreram, professores morreram. É muito triste porque basicamente o país teve que resetar. Porque, como a gente falou, todos os intelectuais, escritores, médicos, advogados, se tem relato de que até pessoas que usavam óculos eram mortas, porque eram consideradas pessoas cultas ou que sabiam outra língua, enfim, que eram estudiosos.
E foi uma época muito intensa, todo mundo foi obrigado a ir para o campo para trabalhar. E houve muita morte, muito abuso. Eles fecharam a fronteira do Camboja, ficaram sem comunicação alguma, não tinha estudo para ninguém, era só o que era passado do Partido Comunista. Então foi um período de muito caos. Isso se encerrou somente em 79, 80, com o exército vietnamita entrando, invadindo o Camboja. Por mais que os dois sejam comunistas, aqui no Camboja era tão extremo que nem os vietnamistas estavam de acordo. Então eles tiveram que invadir aqui, conseguiram conquistar a capital e deixaram pessoas no poder que estavam alinhadas ao comunismo do Vietnã. E aí, a partir daí, com toda essa estabilidade, o Khmer Vermelho ainda lutou, por mais que eles foram assim, mais isolados para a parte rural do país, eles ainda mantiveram algum conflito com o governo atual. Isso acabou durando um pouco mais de 10 anos, para vocês terem uma noção, mas eles foram perdendo poder com o passar do tempo. Sim. E é somente em 1991, com um tratado que houve, que se teve realmente paz. E aí só de 91 para frente que o Camboja começou a se reconstruir, ainda está em reconstrução. E a gente percebe bastante isso aqui, assim, a gente vê que é um país muito mais rural. Aqui em Siem Reap é uma das maiores cidades do país por conta do templo, né, do Angkor Wat. Mas não se tem tantas cidades assim famosas desenvolvidas aqui, a não ser Siem Reap ou a capital, né, que é Phnom Penh. Então a gente percebe isso claramente assim, no desenvolvimento do país, né? Então nos últimos 60 anos, 30 anos o país foi praticamente de guerras. E aí ele teve 30 anos para tentar se reerguer e, né, tentar se reerguer de todas as formas, porque como a gente falou, né, não tinha mais pessoas com estudos aqui. Então ninguém estudava, né, ninguém aprendia nada, ninguém se desenvolvia. Então para tudo isso voltar, né, vai acontecendo aos poucos. Só para finalizar, a partir de 1985 o país ele voltou a ser uma monarquia constitucional, na verdade. Só que aí um primeiro-ministro que toma todas as decisões, né, cuida mais dessa parte mais política. E hoje é considerado uma democracia, né? O Camboja vive uma democracia, mas pelo que a gente pesquisou também é uma democracia mais autoritária, né? Então assim, existem partidos, mas não são muito partidos tão opositores um ao outro. Então eles acabam seguindo aí o mesmo caminho, né, dessa ideologia política. Continuando o vídeo de coisas que tem para fazer além do templo em Siem Reap, hoje a gente vai assistir uma apresentação de dança com um jantar. Bom, existem vários lugares que realizam esse tipo de apresentação, né, com um jantar. A gente está indo no Canal Dining Show. Foram $29 por pessoa a apresentação, mais o jantar incluso. Isso. Só não está inclusa a bebida. E só para vocês terem um pouquinho de contexto, essa dança ela é clássica aqui cambojana e ela tem origens do hindu. Tanto que Angkor Wat, que é o templo religioso, né, o maior templo religioso do mundo, aquele templo que a gente tem até um vídeo aqui já sobre esse local. Lá a gente consegue ver gravuras também dessa dança. Das dançarinas, né, de apsaras. Exato. Então só para ter um pouco mais de contexto e explicar também que são entidades, né, da mitologia hindu que dançam para os deuses. Tá? Então essa é a origem da dança. Bom, a gente acabou de sentar aqui na mesa, eles trouxeram a gente, as mesas estão bem arrumadas, bem legal. E aí eles dão um menu e um papel com os drinks pra você escolher, né, qual drink que você vai querer e o menu que você já escolheu. A gente já escolhe o menu antes. A gente escolheu um menu de 5 pratos, então a gente já escolheu entre as opções de menu que a gente queria e eu vou mostrar aqui como é a mesa pra vocês. Ó, ali a mesa, né, é separada por grupos. A nossa é uma mesa de 2 pessoas. Mas ela vem bem arrumadinha assim, ó. E aí aqui vem o menuzinho que você escolheu, então vem todos os pratos, né, que você escolheu. E aí aqui também tem as bebidas, né, você só ticar qual a bebida que você vai querer que não tá inclusa no preço do prato. E aí aqui também tem um livrinho que explica um pouco sobre a dança, sobre o lugar.
muito interessante como eles têm muitos gestos com a mão e com o pé. Assim, a gente não presta geralmente muita atenção nisso nas danças, né? Nossa, assim, algo que eu até li, que é bem interessante, é que essa dança ela pode ter até mais de 1.500 gestos. Essa é a Fishing Dance, que representa a época de pesca deles, né? E eles falam que às vezes quando tá na época da chuva, você consegue encontrar peixe até no meio da rua, assim, porque sobe os rios. E aí o peixe vai pro meio da rua mesmo. tiên kẹo chân phong Acabamos de sair aqui do jantar. Vamos fazer as nossas considerações agora. Eu acho que foi muito organizado, o atendimento foi impecável, Foi mesmo? a comida foi gostosa também. Acho que o único ponto a levar em consideração é que poderia ser um pouco mais bem servido a comida. É, aquela comidinha de 7 menu, né? Então, assim, vem uma porçãozinha pequenininha, mas você come vários pratos. Acaba não enchendo tanto, assim, né? Eu que costumo comer um pouquinho mais, não é tão legal, mas a qualidade é muito boa. Sim. E, claro, o espetáculo, a dança foi muito legal, muito top. Então a gente recomenda sim fazer esse passeio, acho que vale colocar ele no roteiro de vocês. Sim. E a única questão também é o custo-benefício, na verdade, né? Então o valor a gente achou um pouco caro, né? $29 por pessoa. Por pessoa a gente sem achou... bebida. É um pouco pesado. É um pouco pesado. A gente até tinha visto outras opções pelo Get Your Guide. E os preços variam, começa a partir de $22. Aí o ponto é, este lugar que é por $22, ele é mais afastado aqui do centro da cidade, tanto que a gente tá indo embora a pé. Esse que é por 22, ele é mais afastado do centro da cidade. Então você ia gastar de alguma forma com algum transporte para você chegar até o lugar, né? Então acabaria talvez compensando ali o valor. E aí então a gente pegou meio que um intermediário, porque também existia no Get Your Guide lugares mais caros, né? A partir de $33, $32 por pessoa. E esse também foi um lugar recomendado também, né? Então a gente se sentiu mais seguro de ir nele. Sim, sim, mas a gente gostou, assim, a comida tava gostosa, tudo, mas realmente é um valor mais salgado. Legal, pô, muito legal. Um valor mais salgado, sim. É isso, é só você levar isso em consideração, que é um pouquinho mais caro, mas sim, é um passeio super legal de fazer. Agora a gente já tá aqui, já perto do Old Market, que a gente já mostrou pra vocês, né? E a gente vai mostrar pra vocês agora a Pub Street. Essa rua, ela é assim, todos os dias da semana, festa e música alta tocando sem parar. E uma coisa que é muito interessante aqui é que as bebidas alcoólicas são muito baratas. É tipo assim, coisa de 50 centavos de dólares, um chopp. Drink você acha por $1, $2. Mas o chopp é bem fraquinho. Mas bem é um aguado, chopp. assim, mas dá pra tomar, sim. Meu, ainda mais no calor daqui. Qualquer Sim. bebida gelada é bem refrescante. Sim. E aí é tipo bem muvucado. Eu não sei se vai estar muvucado agora, porque já tá um pouco mais tarde. Mas a gente vai mostrar. Ó, aqui você já pode ver, a rua já fecha. Fica uma rua só de pedestres. Aí tem lojinha, barraquinha de sorvete, restaurante. A gente já tá se aproximando da Pub Street. Essa aqui é uma das principais ruas aqui de Siem Reap. E é um bom ponto de localização para vocês. Se o hotel de vocês estiver bem perto daqui, significa que você está bem localizado. Todos esses lugares aqui são barzinhos, né? Barzinho, barzinho, barzinho.
Vou dar uma voltinha por aqui. Ó, esse aqui é um bar de esporte. Aqui tá tendo uma música ao vivo. Pra cá tem mais, ó. Baladinha, restaurante, tudo. E é assim todos os dias da semana. Ó, esse aqui é o chopp que eu tinha falado. Dá pra ver que ele é um pouquinho mais claro, né? Mas, é o que eu falei, ele é bem gostosinho também, tipo, dá pra tomar, mas ele não é tão forte, não é tão encorpado, né? Também não veio tão gelado quanto veio no Brasil, mas tá gostoso. Outro ponto bem interessante aqui no centro da cidade de Siem Reap é o Old Market. Ele ocupa praticamente um quarteirão inteiro. E ele é um mercado bem tradicional, né? Ele tem tanto a parte ali de verduras, legumes, de mercadão mesmo, assim, com peixe, essas coisas, quanto a parte ali de roupa, lembrancinha. E o que a gente achou bem legal, assim, é que não tem só turista, né? Tem realmente muito local comprando comida, comprando coisas, comprando verduras, comprando peixe, carne, essas coisas aqui. E tem a parte ali da lembrancinha também. Mas é bem divertido. Vamos lá olhar e dar uma volta pra ver como que é. Ó, aqui já tem até aquelas partes meio de sementes, né? Que vai vender na granel, assim. Vamos mais pra frente, aí a gente entra. Tem também restaurantes aqui, tanto que no vídeo de comidas a gente gravou um restaurante que fica bem nesse quarteirão. Assistam um vídeo de comidas. E aí aqui, ó, a gente já chega na parte do mercado. Tem bastante frutas secas, coisas secas, a gente percebeu, assim, banana, essas coisas. E uma coisa interessante também é que eles abrem, tipo, todo dia, desde manhã cedo até, tipo, final do dia, final da tarde. Essa parte, pelo menos, de mercado fica aberta. Mas a feirinha vai até a noite, a parte de lembrancinha, essas coisas, roupa, vai até de noite. Hello! Hello. E aí dá pra ver mesmo que, tipo, não é tão turístico, né? Porque turista não vai comprar tanta verdura assim, talvez, né? Eu acho que é mais realmente restaurante locais e tal, que acaba comprando aqui. Vou mostrar pra vocês também as partes ali de peixe, onde eles vendem as coisas. Aqui já entra na parte um pouquinho mais de peixe, né? Tem uns peixes secos que eles fazem aqui. Ali tem umas carnes, meio linguiça também. O que a gente acha meio ruim é que as carnes ficam muito expostas assim, É, sem... a gente vê que não tem refrigeração nenhuma, Não tem praticamente. refrigeração, né? Pelo menos tinha que estar em cima do gelo, alguma coisa É. assim. Meu, o calor que faz aqui, então, pô, muito provável que estrague a carne, né? Se não for consumida de forma rápida, né? É verdade, real. E aí, tipo, quase nenhum lugar a gente viu com gelo ali. Até tem alguns, ó. Sim, Aqui tá com mas gelo, não é tá vendo? todos, né? Na verdade, até a minoria. Os camarõezões ali. Tá. Olha, tem até caranguejo. Aqui tem de tudo, né? Pelo que a gente sabe, a gente Tem encontra comida até fresca, assim, ó. cobra, cobra, sapo, É, ó, esses aqui estão na refrigeração, ó, tá vendo? sim. Camarão, o lula, uns peixes ali. Aqui também, ó. Tem gente tirando um cochilinho com os pés na verdura. Frango. Tem de tudo, né? É real um mercadão assim.
mas realmente a falta de refrigeração é um pouco preocupante. Só que a gente também não sabe, né? Se os restaurantes que a gente come compram as coisas aqui, a gente tá comendo, então É um até risco. agora não deu ruim. E aí aqui a gente começa a entrar na parte mais de turismo mesmo, que tem roupinha, lembrancinha, mala. E aqui geralmente é mais dinheiro, né? Então tem que ter dinheiro espécie, não aceita tanto cartão. E também sempre negociar, né? Então sempre tentar negociar ali o preço, porque sempre vão cobrar um preço, a hora que você fala que você não quer, eles diminuem o valor. Então é isso. Mas tem bastante coisa, tem bolsa, tem roupa, tem tudo. E aí é isso, né? Bastante roupinha, bolsinha, roupa do Camboja, essas coisas assim, que é bem de turista mesmo, assim. Mas é bem interessante, tem algumas coisas que até a qualidade é boa, assim, vale a pena comprar. Agora que a gente já tá praticamente do outro lado, né? A gente atravessou, tipo, o quarteirão todo no Old Market. E aí a gente sai do outro lado, que é o lado do rio aqui, né? Que é o rio principal aqui da cidade, ele corta a cidade praticamente toda. E aí lá mais pra frente a gente tem o Night Market. E ele funciona mais à noite, né? Como o nome diz. E é um lugar que tá cheio, assim, de barraquinha de comida local mesmo, assim. Estamos começando mais um passeio do que fazer aqui em Siem Reap. E o passeio de hoje vai ser... Já para Floating Village, é um dos passeios mais famosos aqui de Siem Reap. E a gente fechou um passeio, né, com uma agência local. Foram $17 por pessoa. Um passeio de 5 horas de duração aproximadamente. E é interessante fechar com... É muito mais comum fechar com guia esse passeio, porque ele é longe do centro da cidade, né? E pelo que a gente viu, assim, tem algumas coisas mais específicas ali pra você conseguir andar nas vilas. Então, tipo, eles sabem exatamente onde te levar pra você fazer esse passeio. Sim, eu acho que até talvez um pouco mais seguro também. A gente ouviu alguns relatos também. Se você vai fazer, você corre o risco de cair alguns golpes ou sofrer muito, como que eu posso dizer? Como se fosse um assédio, talvez? Com assédio das pessoas locais, porque a gente tem um vilarejo que ele é bem humilde, né? Sim. Então, o ideal é você ir com um passeio mesmo para evitar qualquer tipo de problema, na verdade, de você fazer um passeio mais seguro. Acabamos de descer da van. Foi o quê? Uns 40 minutos, amor? Foi uns 45. E agora a gente vai pegar o barco pra gente fazer o passeio. Because the river getting dry, snow water. But all of this boat getting stuck on the ground, nothing to move. So when you guys come back again in the dry season, you will see all a lot of boats stuck down here. So É, o que o guia tá falando é que a gente tá na época de chuvas, né? Então o rio tá alto. Mas na época de seca fica todos os barcos tipo, parados aqui, tipo, na areia, sabe? Agora a gente já tá aqui no barquinho. Ele tem 2 andares, mas tá vazio, tipo, não tem muita gente. Então tá todo mundo aqui no andar de cima. Tem uma parte descoberta ali atrás também. Mas a gente preferiu ficar aqui um tempo na parte cobertinha. Depois a gente vê qual coisa vai lá pro fundo. Ah, sim, esse passeio aqui ainda vai demorar um pouquinho ainda, mas pelo menos 1 hora aqui no É, eu barco. acho que sim. A gente tá chegando nessa região aqui, né, que tem já as casinhas de palafita. E ele falou que a altura delas é mais ou menos de 8 a 10 metros do chão. Então, pra vocês terem noção, a gente tá bem cheio o rio. E ele falou que quando tá na época de seca, né, aqui vem moto, vem ônibus, vem tudo até aqui. E quando chega na época de chuva, eles geralmente guardam as motos dentro das casas, porque eles não vão usar, né. Ali até uma polícia. you guys can't believe that 6 men with motorbike driving. 6 men with the boat driving. Yeah. Ele tá falando aqui, né, que as motos podem When you come back dirigir aqui. again in the dry season, then I would like to let you know you cannot take this boat. You drive in the tuk-tuk motorbike all the way from Siem Reap, come down here. Everywhere getting dry, no water. There's a road there. Yeah, that's the road. That's the road. Ali atrás é a rodovia, ele falou, tá vendo? Quando tá na How high does seca. the water get? It is the hospital. Just one hospital, there's some part to 1,000 family living on this lake. É, aqui tem mais de 1.000 famílias vivendo nessa vila, You né? know, before 5.000 pessoas. 2001, and then the money for you guys come to visit on this lake,
35% and 40% of your money. They support to the community hall, help to the older people, hospital, at the school for the people stay on this village. They floating with the bottom. Aqui tem algumas que são flutuantes, né? Que tem uns barris embaixo. E tem as de palafita mesmo, que ficam mais pra cima. Mas tem umas que boiam com bambu, né? Ele Bambu falou. também, é. Nossa, é bem legal de ver, né? A Porra. gente tá entrando agora mais na vilinha ali, ó. You know the empty bottle of water? I can rebuild that one house floating if I have a lot. Ele falou que a partir de 2001 que teve eletricidade aqui, né? Antes não Ah. tinha. Tem uns fios mesmo, cortando a cidade. Look, the guy on the water. They swimming around the house. Yeah. Olha a altura aqui da árvore. Já tá na copa delas. Cuidado, vai ter um fio ali na frente, hein? On the left side. Looks the blue house on the left side. This is the house I bring the people visit inside of the house in the night. Yeah, the blue ones. Ó a cabeça, amor. Eu vou tomar cuidado. Vai que ele esquece de avisar. Esse é bem baixinho. Another floating one. Watch your head. You guys happy to walking with me here? But the big season, the climate change, the level of water gotta hide up here. Uau. This is the level of water. So in this area you cannot walking. You have to take a boat, explore around of this area. A gente tá andando na vilinha aqui agora. Aqui tem escola, ele falou que eles estão de férias. Agora é férias ainda aqui, né? Férias de 2 meses. É. Mas é num período diferente, né? É, sim, Que agora a gente tá no finalzinho de setembro, eles ainda estão de férias, então deve ser o quê? Agosto e setembro. pode ser. Talvez a época de mais chuva mesmo. Ah. With the dog. When the waters come so quickly, this road on the water, so people remove everything to put on the house or to put on a boat. Yeah. Ele falou algo bem interessante e um pouco triste também, né? Porque ele falou que muitas dessas casas moram não só uma família, mas 2 famílias em uma casa só. E que não tem quartos separados para cada pessoa, para cada família. É um quarto só, é um cômodo só e um banheiro para todo mundo também. E são mais ou menos umas 10 pessoas, né? Tipo, juntando as duas famílias. Ele Em falou. média, né? É, Em média. Aqui, ó, tá alagado o mercadinho. Eles ficam na água mesmo. No crocodile. Quando tá muito alto, crocodiles. eles sobem pro nível aqui de cima. But sometimes we will see the Mas por water enquanto snake, dá pra eles trabalharem the pra cá. poison snake. Yeah. O que ele tá falando é que So let her. tem you trechos take aqui the que já estão canoe, mais They alagados, né? bring you visit Que around the há um house. mês atrás, por exemplo, isso Yeah. aqui já tava tudo seco que nem o caminho que a gente andou até agora. Vários pintinhos. O Gui explicou algumas coisas aqui, né, da comunidade e é bem triste, na verdade, a situação, né, assim, Sim. eles não têm saneamento básico, É como já de se imaginar, né? Okay. Tudo vai pro lago Family on the tudo vai pro rio e e eles consomem água do rio, pra banho, também pra cozinhar, pra beber, exato, pra tudo. É. E aí Ele eu falou- imagino que eles só fervam a água antes Sim. de consumir, né? sim, foi o que ele falou, né, eles fervem ou filtram, Sim. mas mesmo assim, né, a água aqui também sai o esgoto e vai tudo. This Sim. family, the house not E still ele like falou that. até que quando All não of tem this family comida, né, before, frango, the house essas getting coisas, floating. eles acabam But comendo why rato, they change to rebuild que eles the house caçam still? ou cobra, né? Because the house É, o still guia is more mesmo safe falou to live in. que ele mesmo The vai com o floating filho house dele, moving many times. em When the boat algumas driving épocas 20 assim, pega um barquinho, vai até uma árvore, assim, tenta caçar um rato com estilingue. Ah, E ele falou até, tipo, deu um exemplo assim, bom, esse rato ele, na verdade, ele é até mais saudável, digamos assim, comendo ele do que uma galinha, porque a galinha aqui na região, ela come qualquer coisa, come tipo lixo até. exatamente. E o rato tá, tipo, se alimentando ali da própria árvore, digamos assim, de Sim. alguns frutos, enfim. Então é uma situação bem triste mesmo, na verdade. Ele tá contando a realidade dele também, porque ele vive Ele aqui vive nessa aqui, vila, exatamente. inclusive. É.
É legal, é interessante de ver, é legal de ver, mas assim, é triste ao mesmo tempo, né? Esse passeio que a gente tá fazendo aqui, ele não é incluso, né, no roteiro normal. É opcional para você fazer, custa $11 para 2 pessoas. É meia hora de percurso. Como a gente falou, não é obrigatório fazer esse passeio, né? Mas a gente achou legal fazer, a gente já tava aqui, pô, vai ser legal fazer esse passeio aqui de canoa. E é bom que também a gente consegue ajudar também a comunidade no geral, porque o valor ele é revertido para ajudar as pessoas que vivem no vilarejo. Então é algo que é bem legal de fazer e você ainda ajuda as pessoas que vivem aqui. Olha aqui como tá mais alto, né? Tipo assim, a gente nem vê o chão dessas. Tipo, a escadinha pra subir já tá bem na borda, né? Ele falou que tem casas que tem 2 andares, né? Que nem essa aqui que a gente tá vendo. Mas quando o nível sobe muito, aí com certeza eles vão todos pro nível superior. Onde fica as galinhas. Aqui foi quando ele falou, né, que tem que mover as galinhas, né, quando sobe. O ponto que a gente esqueceu de mencionar é que aqui é um lago, né? Rio, lago. É um lago, ó. Na verdade é o maior lago do Sudeste Asiático, segundo o nosso guia. E aí o guia também falou que para você atravessar de um lado ao outro do lago, né? Você atravessar o lago inteiro é mais ou menos 2 horas e meia de barco. Então assim, ele é bem grandão mesmo, bem grandão. E tem várias vilas, né? Aí tem acho que 3 vilas que são mais turísticas, que recebem 4. turista, 4 que Essa recebem. que a gente tá vindo e mais 3, né? São as mais famosas para passeios, né, pro turista. Meu Deus, mas ele tá tipo paradinho. Agora sim, a gente chegou no lago e olha como é enorme. Não dá pra, tipo, ver Sorry, today it's no sunset. o outro lado, né? Não, é imenso, imenso o lago. Daria pra acreditar mesmo que é um lago, né? É, É o que ele falou, tipo, parece até que é um mar, né? sim. Estamos encerrando aqui esse passeio. Foi super legal, uma experiência incrível. Vale a pena até pelo valor também que foi cobrado. A gente também deu sorte que a gente veio numa época certa, que é a cheia, época né? de junho a outubro, se eu não me engano, que é a época de cheia do rio. Então a experiência acaba ficando muito mais legal, né, de você fazer, né? Também estamos encerrando o nosso vídeo do que fazer em Siem Reap. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham a oportunidade de conhecer o Camboja, porque é um país muito legal e tem muita Muito cultura. incrível. Povo muito Hospitaleiro, hospitaleiro também, bem bacana. Eu acho que existe um certo receio, talvez, por parte brasileira ou de outras pessoas de outras nacionalidades, mas assim, o que a gente sentiu aqui, que a gente sentiu seguro, que tem sim estrutura para atender o turismo. aham. E Tem muita coisa legal pra assistir, pra ver por aqui, além do Exato. templo, dá pra aproveitar bastante aqui. Então, uns 3, 4 dias é super suficiente pra você visitar aqui a cidade. sim, Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! tchau.